Gênesis capítulo 42. Nós temos um texto aqui bem conhecido, onde uma história poderosa de um homem chamado José, mas não quero muito me deter na história de José. Todos já conhecem a história de José, e que teve vários irmãos. Os irmãos tinham muita inveja de José, a ponto de jogar ele no poço, de venderem José. E aí você sabe a história onde ele foi parar, o que ele se tornou. Mas vamos ler esse texto aqui, capítulo 42 de Gênesis, verso 1. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se você não tiver sua Bíblia aí, acho que vai passar aqui. A Bíblia diz o seguinte: sabedor Jacó, Jacó era pai de José, irmãos. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda caso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. E lhe perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Isso aqui já foi uma estratégia de José, irmãos. Ele já sabia que ali eram os irmãos dele. Verso 10. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Era quem, irmãos? O próprio José. Verso 14. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficarei detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu junto em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão. Aí começou a cair, irmãos, a condenação. Lembrado que tinham feito com José. E aí todas essas coisas acontecendo, eles não sabiam que José era o governador, que na verdade que o governador ali era o José. E começou a se condenar com aquilo que eles tinham feito com o próprio irmão. Aí eles disseram o seguinte, verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão,
pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou, depois tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Vamos ler só até esse versículo? Tem muita história ainda, mas vamos ler até esse versículo. Então nós temos aqui, irmãos, essa história poderosa de José, aonde os irmãos dele, você sabe que teve muita fome, tudo José havia sonhado antes. O sonho que José teve com os irmãos, ele até contou o sonho para os próprios irmãos, quando eles moravam juntos ainda. E ele estava com um moinho, e ao redor estavam os outros irmãos, e ele ali era o líder dos irmãos. E você sabe, irmãos, o pai de José, Jacó, amava muito José, gostava demais. E era aquela história, parecia mesmo filho predileto, filho preferido, e os irmãos ficavam com inveja. E aí, a ponto de chegarem a destratar o próprio irmão, a fazer com que o irmão fosse vendido, levado como escravo, e aí, por muito tempo, até eles acharam que o próprio José tinha morrido. Só que aí, José vai parar na prisão, tem toda aquela história que ele interpreta o sonho de Faraó, depois vai morar no palácio, se torna governador de todo o Egito. E ele prevê a fome, começa a acontecer, começaram a estocar muitos cereais, e aí ele planeja tudo, né? A plantação, a colheita, e só lá é que tem cereais. Então o mundo inteiro vai até o Egito para comprar cereal. Negócio impressionante, o ponto que José chegou. E olhando para o Antigo Testamento, irmãos, não tem nenhuma figura do Antigo Testamento que pode se comparar mais com Cristo. Inclusive o nome, a raiz do nome José e Jesus vem da mesma situação, a mesma raiz. Então, você sabe a Bíblia, a Nova Aliança, ela, quando a gente vai ver o Antigo Testamento, a lei, toda vez que você lê a Antiga Aliança, você tem que olhar Cristo. Para que serve a lei? A lei é ruim? Não. A lei veio para mostrar o pecado. E para dizer que aquele que cumprisse todos os mandamentos, esse sim, era justo. Só que você sabe que ninguém conseguiu fazer isso. A lei também ela é algo que, além de mostrar o pecado, ela é uma profecia. Porque no dia que alguém conseguisse cumprir toda a lei, aí a pessoa que estava a geração da época poderia dizer o seguinte: esse aqui é o Messias. Porque ninguém consegue cumprir a lei, só o Messias. Então Jesus foi profetizado e Jesus foi o que cumpriu toda a lei. Então ficou claro que Jesus era o Messias, porque eu e você e nenhum dos nossos antepassados conseguiram cumprir toda a lei. Os mandamentos, irmãos, eram 613 mandamentos, que foi resumido em 10. Mas na Torá são 613. Ninguém conseguiu, só Jesus. Mas eu e você hoje estamos enxertados em Cristo. E se Ele é justo, nós também somos justos. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então Ele cumpriu a lei e trouxe a nova aliança. Porque todos aqueles que nascerem de novo são novas criaturas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu consegui cumprir a lei em Cristo. Ah, mas eu erro sempre, toda semana alguma coisa acontece. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura, você tem a natureza de Cristo que cumpriu toda a lei. Amém, irmãos? E toda vez que você for estudar o Antigo Testamento, veja Cristo. Vários personagens da Bíblia tipificam Cristo.
E José é um dos principais. José era o filho amado do pai. Quando Jesus foi ser batizado, o que o pai falou? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não foi isso? Tipifica José, que era o filho amado. José foi vendido pelos próprios irmãos. Quem foi vendido pelos próprios irmãos? Jesus. Foi vendido pelo próprio irmão. José foi vendido por algumas moedas de prata. Jesus foi vendido também por moedas de prata. Está entendendo, irmãos? O problema de muitos que pegam a antiga aliança é que eles querem se basear na lei e não conseguem viver na lei. E aí vive uma vida angustiante, ansiosa, deu um passo errado, está condenado. Não confia em Cristo, mas quando você olha com os olhos da graça, você consegue fluir no Senhor. Amém, irmãos? José é aquele que mais tipifica Cristo na antiga aliança. E aí, José tinha essas habilidades sobrenaturais, interpretava sonhos. A interpretação de sonhos dele, irmãos, levou ele a ser governador. Levou ele no mais alto patamar, a ponto de todos irem até ele. Para quê? Para comprar pão. Para se ter pão, em todo mundo naquela época tinha que ir até o Egito e falar com José. Hoje, para nós nos alimentarmos do pão da vida, você tem que ir até onde? Até Cristo. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: Cristo é o pão da vida. Você precisa ir até Cristo. Hoje nos alimentaremos da ceia. Ao mesmo tempo que você come o pão, bebe o cálice, você está se alimentando de Cristo. Ele é o pão da vida. E quando você come dele, você não tem mais fome. Porque todas as coisas são supridas dentro do seu coração. Todas as situações que você está passando, quando você se alimenta do pão da vida, essas situações vão ter que ir embora. Ele é o nosso pão da vida. Ele é o José da nova aliança. Então José, como era o filho amado de Jacó o tempo todo perguntando por onde anda meu filho, o que aconteceu com ele, e os irmãos não falavam o que tinha acontecido, sempre falavam que estava morto, e aí uma hora ou outra um lembrava e o irmão acusava o outro. Então José, irmãos, ele tinha 11 irmãos, eram 12 junto com José. E esses 12 se tornaram as 12 tribos. O mais novo é Benjamim, que nós lemos agora, que não foi até o Egito, porque Benjamim também era o mais novo, e Benjamim era irmão de José, e irmão não somente do mesmo pai. Porque, se te lembrar a história aqui, Jacó significa trapaceiro, aquele bandidão, mentiroso, né? Suplantador, que depois ele se encontra com o Senhor, é ferido na coxa e é transformado, e o nome dele muda para Israel. E aí, quando ele ele sai do lugar de Betel, Peniel, e aí encontra lá na frente um homem chamado Labão, que era pior que ele. Era pior que José, que enganou todo mundo, inclusive Jacó, que enganou todo mundo, inclusive na hora de nascer, puxou o calcanhar do próprio irmão. É um negócio sobrenatural que eu não tenho explicação, mas ele queria nascer primeiro que o próprio irmão, para ter a bênção da primogenitura. Já começou desde o ventre. Como diz o maranhense, era tentado, né? E aí lá na frente, a vida dele é transformada, ele encontra esse homem chamado Labão e quis casar com uma das filhas. E aí ele queria casar com Raquel, ficou apaixonado por Raquel. E aí Labão: olha, tá bom, mas você vai ter que trabalhar para mim durante esse período. Ele trabalha, se eu não me engano, 7 anos. Quando chega no final do período de trabalho, na hora de casar, quem é que vai casar com ele?
a outra irmã, Lia. Ele casa, foi enganado, o enganador foi enganado pelo sogro. E ele não desiste de Raquel, amava Raquel. Lá na frente ele casa com Raquel, vou adiantar aqui, a história é grande. E ele casou com Lia e casou com Raquel e teve filhos com as duas. Teve filho com as duas. E não somente com as duas, teve filho também com as servas delas, com mais duas servas. Lembra da história de Abraão? Que Abraão também teve filho, Ismael, que foi com a serva de Sara. A mesma situação foi Jacó. Teve filhos com Lia, Raquel e também com servas. Então, olha só o que acontece. 10 filhos de Jacó foram filhos de Lia e as servas. 2 filhos foram filhos de Raquel, a quem Jacó amava muito. Quem que eram os 2 filhos de Raquel? Um era José e o outro era Benjamim. E aí quando os 10 chegam até o Egito, ei, aleluia. E aí ele percebeu que ali já faltava um, e por isso ele fez todo aquele esquema de acusar os irmãos de serem espiões, olha para mim, de serem espiões justamente para... Ficou baixinho esse microfone, né? Eu estou quase... Ajuda aí. Som. Aleluia, som, glória a Deus. E aí os 10 chegam ao Egito, e nós acabamos de ler, um ficou que foi Benjamim. E ele reconhece os irmãos, faz toda aquela história de chamar eles de espiões para poder prender eles. A estratégia era de trazer o outro irmão. Irmãos, te digo algo. Aleluia, som. Glória a Deus. Para trazer o outro irmão chamado Benjamim. José ficou alegre de ver os irmãos. Chorou, se fez de duro na frente deles para poder ter a estratégia de trazer o irmão mais novo. Mas ele queria ver quem? O irmão que era filho de pai e mãe. Benjamim. Benjamim, vou te falar lá na frente, ele representa uma geração, irmãos, que vai ser levantada, e eu te digo, nós faremos parte dessa geração de Benjamim. Só fala amém, você não sabe nem o que é ainda, mas fala, diga amém. José fez toda essa estratégia para trazer Benjamim até lá. Só que nesse período, a estratégia dele deixou 3 dias todos presos, os 10, e soltou, deixou um como cobaia para que pudesse trazer Benjamim. Ficou um dos irmãos chamado Simeão. Simeão, irmãos, essa palavra Simeão, traduzindo para o hebraico, significa Shema. Shema, no original, é ouvir. Então, o que aconteceu? José pediu para que Simeão ficasse preso. E aí, não sei se você assistiu, na Record passou era uma novela, né? José do Egito. Muito legal. Eu assisti alguns capítulos e acompanhando na Bíblia, estava bem certinho. Claro que tem exageros, né? Muito beijo. Minha avó assistindo, minha avó tem mais de 70 anos, ela dizia assim, desde quando começou Gênesis, né? Ela disse, meu filho, já tinha beijo nessa época? Né, mãe? Minha mãe está aqui e ouviu no dia que ela falou. Ela estava aqui em casa e a gente assistindo junto e ela já tinha beijo nesse tempo, porque se beijava muito. Aí você sabe que a novela tem aquela encenação toda, mas estava sendo acompanhado na Bíblia, estava bem bacana mesmo. E aí, esses irmãos teve todo aquele alvoroço, porque um ia ter que ficar.
ele já pensava em Jacó, quando voltasse para Canaã, a preocupação do pai. O pai já tinha perdido um filho, e se perdesse mais um, a situação ia ficar muito pior. Mesmo assim, aconteceu deles irem lá para poder trazer Benjamim. Simeão ficou preso. Simeão significa o quê? Ouvido. É como se eu falasse, os ouvidos ficaram presos. Eu falei para você que na antiga aliança eram 613 mandamentos e resumido em 10. Você sabe, a Lia e as servas tiveram 10 filhos. Esses 10 representam os 10 mandamentos. Os 10 filhos de Jacó com Lia e as servas significa os 10 mandamentos, a lei. José representa a graça. José representa a graça. Cristo é a nossa graça. Lembra que Cristo tipifica, na verdade José na antiga aliança tipifica Cristo. Cristo é a graça. José na antiga aliança é a graça. Os 10 são a lei. José a graça. E Benjamim? Espero que você vai entender. Só que Simeão fica preso. Dos 10 mandamentos, os judeus, irmãos, até hoje, eles sabem que tem um dos mandamentos que eles dizem que são os mais importantes, é o mais importante. Abre aí Deuteronômio capítulo 6, por favor. Abre aí no projetor, eu não escrevi aqui. Verso 4. Olha o que diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o mandamento para os judeus, o mais importante de todos é esse. Aí, José pediu para quê, irmãos? Para quem ficar preso? O ouvido. Bota lá o versículo, meu irmão. O que José fez? Deixou o ouvido preso. É como se Israel não tivesse ouvido para ouvir as palavras da graça. Ou seja, a lei, quando você se baseia na lei, você só vai ouvir o que é da lei e tentar viver pela lei. Não consegue ter ouvidos para ouvir a profundidade da graça. Por que tem gente que critica o evangelho da graça, irmãos? Porque para ele é coisas que é muito fácil, não tem como viver assim. Ou seja, eu prefiro cumprir 10 mandamentos do que tentar viver na dispensação da nova aliança na graça, sendo que ele não consegue cumprir. E são 613, a Bíblia diz que se errar 612 é anulado. É como se você não tivesse cumprido nenhuma. Quem vive assim? O Senhor sempre fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que o ouvido ficou preso. Simeão, Shema, ficou preso. Shema, ó Israel. Sabe por quê, irmãos? Volta lá, é isso aqui. Ninguém consegue ou conseguiu amar o Senhor de todo o coração, alma e toda a tua força. Ninguém conseguiu fazer isso. Só Jesus. Agora olha a bênção que eu te falo. Se Jesus conseguiu fazer isso, ele se tornou o próprio amor. Ele morreu por mim e por você, para que aquele que nos amou primeiro, nos fez também amar ele. Amém, irmãos? Hoje você consegue amar com o coração, com a força e com a alma. Por quê? Porque você sabe que é amado. Esses irmãos da lei não sabem que são amados. Não tem como, porque são baseados em regras. Quando você se baseia na obra da cruz, você sabe, não tem como. Eu sou muito amado por Deus, porque Ele enviou o único filho dele para morrer uma morte de cruz por minha causa. Ele me amou e por isso hoje eu amo. Amém, irmãos?
Fale bem alto, hoje eu amo o Senhor. Porque Ele me amou primeiro. E os judeus se gloriam nesse texto. É o mais importante para eles. Só que a Bíblia diz que o ouvido ficou preso. Agora, olha o que acontece. Quando que Shema, o ouvido, ia ser solto? Qual foi o trato que José fez com os irmãos? Quando Benjamim voltasse com os outros 9, que agora voltou 9. E aí vinham os 10, Simeão estava preso. Quando Benjamim chegasse, os ouvidos seriam soltos. Amém, irmãos? Quem está comigo, diga amém. Amém. E aí, quem que é Benjamim, irmãos? Benjamim, geração de Benjamim. Também, por que você acha que Jacó não mandou Benjamim? Qual o motivo? Se mandou 10 e um ficou. Jacó amava Benjamim também? Muito? Sim, Jacó não queria perder Benjamim. Era o mais novo. Lembra de Davi? Foi ao contrário. Davi foi rejeitado, esquecido. Era o mais novo, mas foi esquecido. Quando o profeta chegou para ungir um novo rei, passaram todos os filhos. E Deus falou com o profeta e falou, não está nenhum deles aqui. Mas está faltando nenhum. O mais novo estava faltando. Foi esquecido, mas Deus levantou ele. Esse aqui não. O pai também amava muito Benjamim. Só que não queria que Benjamim também não acontecesse o que aconteceu com José. E por isso não foi. Quando os irmãos voltam e falam do trato que foi feito, Jacó fica desesperado, irmãos. Mas aí libera e vai até lá. Então, quando eles chegam até José encontra o irmão. A Bíblia diz que José saiu de dentro da sala, se escondeu atrás da porta e foi chorar. Chorou demais, porque encontrou o irmão. Quem que é a graça, irmãos? José. E Benjamim, quando chega, você sabe, irmãos, quando eu e você, nós nos encontramos aqui para adorar o Senhor. Por isso que eu faço questão, irmãos, de você esquecer tudo lá fora. Esqueça os problemas, esqueça as dívidas, esqueça a situação e adore o Senhor de todo o teu coração. Porque quando você se encontra com a graça, com o Pai se alegra quando você adora Ele. Sabia disso? Ele se alegra. Quando você mostra perante Ele a sua adoração, a graça sai, se esconde e chora, mas é um choro de alegria. José chorou quando encontrou o irmão. E por isso, essa situação, quando Benjamim chega, o que acontece? Os ouvidos são soltos. A graça começa a reinar no ouvido daqueles que viviam na lei. Quem aqui vive na graça, diga amém. Amém. Fala assim, eu sou apaixonado por Jesus. E aí, Benjamim chega, deixa eu ver o horário. Benjamim chega, como eu falei, José chora, conversa ali com os irmãos. E aí começa, quando Benjamim se encontra com ele, aí depois José volta. O que aconteceu, irmãos? Na primeira ida dos irmãos, José deu pão, deu cereais e deu também dinheiro. E aí, esse dinheiro foi parar, só que eles não sabiam. Os servos colocaram o dinheiro dentro das sacas de cereais. Quando chegou lá, foram abrir e tinha dinheiro. Eles ficaram muito preocupados, irmãos. Voltaram até lá e disse, olha, nós não pegamos nada de vocês, mas esse dinheiro apareceu aqui dentro e nós não pegamos. E aí José disse, não, pode ficar, esse dinheiro é de vocês. Você sabe, irmãos, não existe maneira alguma de você comprar pão. Eles foram comprar pão, mas voltaram com pão e com dinheiro. Porque pão não se compra.
Eu não estou falando da padaria da esquina da rua. Estou falando do pão da vida. Não é sua oferta, não é seu dízimo que vai comprar pão. É seu coração. Não se compra pão. José não estava preocupado com o dinheiro de ninguém. Ele estava preocupado em que todos fossem alimentados. Qual que é a nossa preocupação, nós pastores e líderes? É que você venha para cá e seja alimentado. É que você chegue na sua casa e não se alimente de comidas de restos. Que você se alimente do pão da vida. Que você se alimente do pão que não dá mais fome. Esse é o pão que desceu do céu, é o próprio Cristo. Ele é a nossa graça. Amém, irmãos? Dinheiro não pode comprar isso. Não tem como. E aí, como eu falei, esses 10 filhos eram filhos de Lia. Lia na Bíblia significa cegueira, miopia. Se eu não estiver enganado, míope é quem não consegue, é quem só enxerga perto, né? Isso. Só consegue enxergar as coisas de perto. Agora, Raquel, você sabe o que significa Raquel? Cordeiro. Você pode dizer o seguinte: o pastor aí está só falando de alegorias, mas o próprio Paulo fazia isso. Ele disse que Sara e H significava Sinai, e Sara significava a própria graça. Ismael, filho da lei. Sinai, as leis foram dadas no monte Sinai. Então H significa lei, Sara significa graça. Isso está lá em Gálatas. Não dá tempo de ler. E no original, irmãos, por isso que é sempre bom estudar. Meu microfone ficou diferente aí. No original, é sempre bom você buscar o original, porque vai dar o significado original no grego, Velha Aliança, e no hebraico, Velha Aliança, e na Nova Aliança, no grego. Então, Raquel significa cordeiro. O que aconteceu quando Benjamim nasceu? Raquel morreu. Para que Benjamim nascesse, o cordeiro teve que morrer. Para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância, o nosso cordeiro teve que morrer também. Você crê nesse cordeiro? Meu irmão, isso é poderoso demais. A Bíblia é impressionante. E Lia, que significa miopia, é que não consegue enxergar de longe. Só consegue enxergar se estiver perto. Deus nos trouxe aqui para ter visões longe, visões de águias. Para que quando você chegasse na sua empresa, você olhasse ali, tem que mudar. Quando você chegasse no seu estudo, não conseguisse olhar muito de longe, Deus vai alargar suas visões, você vai enxergar longe, e Deus vai te levar a lugares longe. Quando você chegar no seu ministério, Deus vai te dar visões, para você ter visões lá na frente. Essa é a vontade do Senhor. Porque Lia gerou 10, junto com as servas, a lei. O cordeiro gerou a graça. E Benjamim. Para que uma nova geração surgisse, o cordeiro teve que morrer. Eu faço parte dessa geração de Benjamim, eu e você. Amém, irmãos? Aleluia. E aí, essas mulheres geraram esses filhos, como eu te falei, aonde próprio José, quando encontra o irmão, tem essa alegria. Quando a graça encontra a nova geração, e eu te digo hoje, Benjamim significa a noiva de Cristo. Você sabe, irmãos, por que nós viemos aqui para proclamar o Deus Todo-Poderoso? Não para estar aqui para se mostrar, mas para mostrar Cristo. E para que a noiva pudesse muito mais ser apaixonadas pelo seu noivo. Eu e você somos noiva de Cristo. A nova geração, a geração de Benjamim, junto com a graça. Irmãos, junto com Cristo. A verdadeira revolução dessa geração é fazer que pessoas tenham um novo nascimento. Sabe quando é que nós vamos mudar o mundo? É quando mais pessoas chegarem até aqui, quando mais pessoas forem para os nossos encontros, quando mais pessoas forem tocadas pelo evangelismo da Igreja Vida,
E assim haverá uma revolução nesse mundo. Quem crê, diga amém. Amém. Isso é poderoso, porque nós somos a geração de Benjamim. Depois, todos os filhos se encontram. José se mostra para todos. O engraçado é que quem vendeu José, irmãos, o principal, até o nome é o mesmo nome de quem vendeu Jesus, Judá. Quem vendeu Jesus? Judas. Mesma raiz, a mesma linhagem. Judá vendeu José, Judas vendeu Jesus. Um por 30 moedas, outro por 20 moedas, mas todas de prata. Consegue entender? Tanto que Deus é poderoso. Leia o Antigo Testamento com os olhos da graça. Quando você for orar ao Senhor, não deixe seu ouvido preso. Ouça o Senhor falando com você. Deus é poderoso. Hoje à noite nós vamos ceiar. E eu te digo, o Senhor nunca vai negar o seu pão para nós. Nunca. Basta você se basear na graça. Basta você se basear na nova aliança. Basta você entender que quando a lei foi dada, ela foi dada para que você entendesse que por si só você não consegue chegar a Deus. Precisaria de um intermediador. A Bíblia diz, eu quero finalizar com isso, que na nova aliança teve um homem também chamado Simeão. Lembra? Simeão é ouvidos. Na nova aliança teve um homem chamado Simeão também. A Bíblia diz que esse Simeão, ele estava louco para ver uma criança. E junto com ele tinha uma mulher chamada Ana. É aquela Ana que ia para o templo orar e fazia jejum e orações. Todos os dias ela ia para o templo e orava. Ana, no original, também significa Hana. Se você ver até no seu Google, o significado também vai dar cheia de graça. Simeão significa ouvidos, ouvir. A Bíblia diz que os pais de Jesus levaram ele até Simeão. Quando Simeão vê a criança, o que Simeão diz? Agora que eu vi ele, agora que eu vi essa criança, chegou a hora de partir. Lembrando que o ouvido, Simeão, faz parte dos 10 filhos, ou seja, faz parte da lei. Quando Jesus é apresentado à lei, o que a lei diz para a graça? Chegou minha hora de partir. Agora é a vez dele. Agora é a vez da graça. E aí, quando Jesus é apresentado a Simeão, Simeão diz, Senhor, agora posso partir, porque a graça chegou. E Ana, que representa a graça também, é essa mesmo, que ia todos os dias orar e também jejuava. Não é porque está na nova aliança que você não precisa orar ou jejuar. Vamos ter agora o jejum e preciso que todos façam parte disso. Orar e jejuar é também na nova aliança, irmãos. Mas quando Jesus chega, a lei sai. Porque a graça precisa reinar sobre nós. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Queria compartilhar muito mais, não tem tempo.